Boa noite, eu queria então dar as boas-vindas à Sala Tatuí e ao encontro de hoje sobre literatura de infância e história, com a Eunícia Fernandes. Meu nome é Nicolas, eu faço parte aqui da Sala Tatuí e vou estar mediando o evento de hoje. Antes da gente começar a aula, eu queria passar algumas informações. Então, essa daqui é uma aula aperitivo do curso Cruzamentos entre História e Literatura. Ele também é ministrado pela Eunícia e vai acontecer nas quintas-feiras do mês de julho, virtualmente aqui pela Sala Tatuí. O curso ele é dividido em 4 encontros, das 7 às 9 da noite, e oferece a oportunidade de revisitar os conhecimentos em história e problematizar as referências sobre literatura, para acompanhar um cruzamento entre esses dois campos do saber. Para mais informações sobre o curso, como a ementa, as datas e como fazer a inscrição, é só ir na página de programação do nosso site www.salatatuí.com.br. Agora, então, eu queria apresentar a professora. Eunícia Fernandes é especialista em O Livro para a Infância, em A Casa Tombada, FAConect. Tem pós-doutorado em Ensino de História pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em História Social das Ideias pela Federal Fluminense, mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio e graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professora na graduação e na pós-graduação da PUC-Rio por 20 anos. Seu trabalho na área de história sempre dialogou com outras áreas, especialmente com antropologia, geografia e educação. E as suas pesquisas privilegiaram as relações entre indígenas e não indígenas na América Portuguesa e no livro didático. Atualmente, ela desenvolve uma pesquisa que articula literatura de infância e ensino de história. A aula de hoje vai até às 8h30. Caso vocês tenham dúvidas ou comentários, vocês podem ficar colocando no chat, que eu vou repassar para a professora no final da aula, ou também no final vocês podem abrir o seu microfone. Agora sim, então, eu passo a palavra para a Eunícia e uma ótima aula. Maravilha, Nicolas. É tão engraçado a gente ficar ouvindo outra pessoa falar da gente, de trajetória, até porque às vezes tem uma formalidade, que é bacana, porque mostra o esforço, o encaminhamento, mas que não necessariamente traduz, né, aquilo que a gente vive. Às vezes um título é menos do que o que você faz muito mais do que o título, e às vezes o título afasta, né, as pessoas. Bom, primeiro, antes da gente começar de fato a nossa conversa, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Como eu comentei enquanto vocês chegavam, algumas carinhas conhecidas, o que me traz uma sensação de conforto muito bom, e muita gente nova, o que me dá uma emoção e um gás maior, né, do tipo, caramba, o que essas pessoas viram nesse título que fala sobre tempo histórico e literatura de infância para estarem aqui comigo e com esse grupo para a gente conversar. Eu vou fazer um compartilhamento de PowerPoint e com isso eu não vou ver vocês durante um tempo. Depois eu vou descompartilhar, compartilhar de novo e o Nicolas vai ser o meu escudeiro mestre e vai ficar atento ao que vocês colocarem aí no chat, se precisarem de alguma intervenção. Eu combinei com ele para a gente tentar deixar as perguntas, vocês podem ir fazendo ao longo da apresentação, mas para deixar para o final. Isso porque a Eunice é muito faladeira, sabe? E de vez em quando surge uma pergunta, uma dúvida, há uma chance da gente extrapolar o tempo pensado, idealizado para esse coletivo. Então, pensando no coletivo, eu prefiro que a gente siga a exposição e depois faça as intervenções, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui já com vocês o PowerPoint. Tá todo mundo vendo? Ok? Estamos vendo. Maravilha. Bom, então temos aí uma perazinha, né? Por que tem uma perazinha no monte de livro? Esse encontro de hoje, essa aula de hoje, ela está sendo pensada pela Sala Tatuí um pouco como o Nicolas já mencionou. Ela é uma aula aperitivo. Como assim? Ela é uma entradinha antes de uma refeição maior, que será esse curso que eu ministrarei em julho,
nas quintas-feiras, a partir das 19 horas. Vai ser um curso curto, de 4 encontros só, mas que vai falar sobre esses cruzamentos, essas relações que as minhas pesquisas têm trazido na relação entre história e literatura. E aí a gente já começa a observar, bom, um aperitivo, uma entradinha, um antepasto, é sempre uma coisinha que dá um gostinho para a gente depois ter a refeição maior. Hoje a gente vai ter um gostinho, e a gente consegue observar isso já pelos títulos que eu propus. A gente não está falando de história, e de repente todas as categorias que fazem a história, tempo, espaço, agente social. A gente não está falando de literatura como um todo. Existem 2 recortes, o tempo histórico e a literatura de infância, para abordar, dentro de uma possível relação entre esses 2 campos, história e literatura, uma forma de observar, uma forma de pensar essa relação. Então, como é que vai ser o nosso encontro de hoje? Primeiro, eu vou apresentar para vocês uma problemática. Eu vou apresentar a questão que tem me estimulado a pesquisar. Depois, eu vou conversar um pouquinho e trazer algumas referências sobre o que é tempo histórico. E, por fim, eu vou mediar 3 obras de literatura de infância, tentando fazer a conexão entre o que foi visto sobre tempo histórico e essas obras. Lembrando, desde já, eu não vou esgotar o significado, o sentido, a definição, as possibilidades do tempo histórico, nem muito menos das obras literárias que foram escolhidas, que são 3 livros lindões. E esses 3 livros lindões não só podem dizer mais sobre o tempo do que o que a gente vai conversar aqui, como podem dizer muito mais sobre a história do que é possível nesse nosso encontro. Então, tá aí, é uma aula aperitivo para dar um gostinho, para vocês entenderem um pouco qual o tipo de reflexão que a gente tem como intenção desenvolver no curso do mês de julho. Quando a gente fez a divulgação dessa aula, estava escrito lá, né, que ela tem a intenção de pensar a construção da percepção de tempo histórico através da mediação de obras da literatura de infância. Então, tempo histórico e literatura de infância são os nossos objetos de investigação, é o que a gente está observando. Mas, na verdade, o que eu estou tendo como maior intenção no momento de hoje é perceber a construção da percepção, a construção da sensibilidade, que ocorre através da mediação das obras. Então, não é nem tanto a definição de um tempo histórico, ainda que a gente vá passar por essa fase, mas é muito mais dar espaço ao elemento estético, aquilo que é do sensível, que na verdade tem sido, nas minhas pesquisas, a liga entre história e literatura. Aí vocês podem me perguntar, Eunice, por que que você escolheu isso? E tem uma justificativa de base que eu vou apresentar de modo muito sumário, mas que eu não tenho dúvida, vocês vão perceber muito além daquilo que eu vou dizer. O que nós aprendemos sobre o tempo histórico na escola é insuficiente para pensar a experiência histórica. Na verdade, essa frase ela pode ser colocada assim: o que nós aprendemos sobre história na escola é insuficiente para pensar a experiência histórica. Sou formadora de professores, trabalho em escola básica, já trabalhei na universidade e me sinto confortável de dizer isso, que não é uma coisa muito legal, né? Você diz assim, olha só, a escola, que é tem um papel fundamental na sociedade em termos de multiplicar as referências que o cidadão precisa ter para viver em sociedade, não é uma coisa muito legal. E a gente pode explanar 1000 motivos históricos, inclusive, de por que isso acontece. Mas ao invés da gente ficar num processo de questionar por que que a escola faz isso, ou por que que a escola não faz isso, eu queria trazer para vocês uma reflexão
prática, para vocês entenderem o tipo de dilema que a gente vive na realidade contemporânea. Porque essa insuficiência, ela já existia, por exemplo, no século XX, mas ela era de outra natureza. Nesse momento histórico que a gente vive, isso está uma defasagem, um distanciamento entre o que a escola propõe e o que a gente precisa muito grande. Fazendo uma brincadeira, metafórica, assim, né, uma meta-brincadeira, é como se a escola estivesse fora do tempo. Isso por quê? Vou dar um primeiro exemplo, de 2. O primeiro exemplo é, qual é a referência mais comum no espaço escolar e fora dele sobre o tempo quando a gente fala em história? A referência mais comum, mais genérica, que vai poder dar conta daquilo que aconteceu ou foi experiência social no Brasil, na América Portuguesa, na Espanha, no Japão, nos Estados Unidos, referente a tempo, é a linha do tempo. Beleza. A linha do tempo é uma ferramenta criada por historiadores que organiza as experiências sociais e nos coloca diante de uma possibilidade de entendimento, para que na nossa vida atual a gente consiga tomar decisões, escolher caminhos. Só que a gente está vivendo um momento um pouco interessante em termos de desnudar o momento em que essa linha do tempo foi criada como ferramenta. Normalmente, a gente entra na escola, a gente aprende sobre a linha do tempo, a gente manipula linhas do tempo que são, digamos, expressas aí por jornais falando sobre o que tenha ocorrido na nossa sociedade. Qual é a história da Ucrânia, qual é a história da Rússia, como que isso se justifica dentro da dinâmica que a gente está vivendo agora. Só que a gente não para pensar que a linha do tempo foi uma criação de historiadores europeus no século XVIII. E que, junto com a criação da linha do tempo, foi criada aquela divisão clássica que a gente tem entre pré-história e história. E idade antiga, idade medieval, idade moderna, idade contemporânea. E que esses instrumentos que tentaram organizar o conjunto das experiências sociais da humanidade foram feitos na tentativa de esclarecer a vida, a experiência dos europeus. E, na verdade, na hora em que a gente pensa a linha do tempo, pensando esse caminho de causa e consequência que vai chegar num lugar inexoravelmente, a gente está apontado para esse lugar, pensado como o modelo europeu de como as outras sociedades no mundo deveriam seguir, os padrões de civilidade que a Europa estaria estabelecendo. Ok, Eunícia. Só que imagino também que todos vocês já tenham escutado a palavra decolonial, descolonização, descolonial. E implicando nessas palavras, nesses termos, um sentido de que, olha só, o processo colonizador da Europa, desde o início da época moderna, acabou por ocultar e silenciar inúmeros saberes. Esses saberes existiam antes da chegada dos europeus, continuaram existindo, organizam a vida de muitas comunidades e muitas sociedades, mas não foram apresentados àqueles que mantiveram o discurso do colonizador. Nós vivemos um momento histórico onde está existindo uma visibilidade desses saberes, dessas epistemologias que tinham sido silenciadas. Estamos diante de um impasse. Sabe aquela linha do tempo que foi criada pelos europeus dentro de um projeto de elaboração de um progresso, de uma evolução, e que no ápice desse modelo de civilização estaria a própria Europa? Não cabe às formas de pensar o mundo, às formas de pensar o tempo dessas sociedades que foram silenciadas.
Problema número 1. Problema número 2. Nós estamos aqui numa aula virtual. Estão todos, de repente, em suas residências ou então nos seus escritórios, cada um certamente numa cidade, alguns numa mesma, mas muitos em cidades diferentes. Eu, por exemplo, estou em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, e estou falando com um monte de gente que está em São Paulo, que eu já sei, mas tem também o pessoal do Rio de Janeiro e imagino que tenha de outros lugares. A Tina talvez possa estar na Bahia. O que isso significa? A nossa experiência contemporânea trouxe para a reflexão sobre o tempo um problema novo. Nós estamos aqui, 7 horas, 7h15, 7h30 da noite no Brasil, representa 7 horas, 7h15, 7h30 do dia em Tóquio, no Japão. Se nós estivermos considerando o mesmo calendário, nós, inclusive, estaremos em dias diferentes. E poderíamos estar simultaneamente falando, poderíamos estar simultaneamente conectados. Como assim? Você estabelece regras para organizar o tempo e você tem uma realidade em que pessoas que estão em horários e dias diferentes do calendário estão no mesmo tempo. Bom, acho que ficou um pouco mais claro quando a gente fala da insuficiência do que a gente aprende sobre tempo histórico. Não é dizer aqui que a linha do tempo não tem mais nenhuma serventia, ou que as referências que nós construímos na nossa infância, na nossa adolescência, devem ser jogadas na lata do lixo. Mas é preciso considerar que essas referências precisam ser revistas, atualizadas e somadas a outras referências para dar conta de explicar o que a gente vive no tempo contemporâneo. Tá bom, Eunice, você explicou isso, ok. Mas então o que é tempo histórico? A gente já vai chegar lá. Mas antes de chegar lá, eu preciso passar por uma outra pergunta, necessariamente. Porque não fosse essa comparação que eu acabei de fazer entre Brasil e Tóquio, muito provavelmente a maior parte das pessoas que estão presentes nesse encontro agora naturalizaria o sentido de tempo. Antes do tempo histórico, é preciso pensar, parar um minutinho e refletir. O que é o tempo? Vou retomar a frase já célebre do Santo Agostinho, que aparece talvez em quase todo o texto que fala sobre tempo, porque ele gera um incômodozinho, que é uma provocação interessante. Santo Agostinho teria dito que, olha, quando não me perguntam o que é o tempo, eu sei muito bem o que ele é. Mas quando me perguntam, eu não sei explicar. Eu não sei dar conta do que é isso. E aí a gente pode se perguntar, por que eu preciso perguntar o que é o tempo? Qual o lugar dessa questão na nossa vida? E eu acho que isso tem muito a ver não só com um processo da gente entender por que a gente vai trabalhar com livros ou literatura de infância, mas também porque a gente está falando de uma noção de história. Então, eu vou relembrar vocês algo que eu imagino que vocês tenham conhecido, que vocês tenham aprendido, mas que eu vou ser bem sincera, muitas vezes nem eu, que sou historiadora, levo em consideração. A noção de tempo é algo criado pelo ser humano. Não é um elemento da natureza. Na verdade, como a gente usa o relógio, como a gente usa o calendário. Ah, falta 5 minutos para eu sair. Pô, daqui a 3 meses é muito tempo para a gente marcar um novo encontro. A gente faz do registro inventado uma naturalização de que aquilo fosse efetivamente o próprio tempo. Mas o tempo não é isso. O tempo, inclusive, ele não é algo que seja sensível, perceptível. Ele é uma reflexão
ele é um conceito que se origina da observação. Então, o ser humano, lá, o Homo sapiens, observando o ciclo lunar, o ciclo solar, o ciclo menstrual, os ritmos da vida, alguns ciclos, alguns fluxos que se repetiam e outros que tinham uma outra experiência, como, por exemplo, o processo de envelhecimento e de morte, não só dos seres humanos, mas dos seres vivos em geral. E essa observação de situações físicas, de situações concretas que ele conseguia identificar e registrar, geraram condições dele elaborar, esse Homo sapiens, a relação entre esses diferentes fluxos. É essa relação que vai gerar a criação, eu estou chamando aqui, de uma régua de controle. É como se eu quisesse falar um pouco da minha experiência pessoal, mas como é que eu vou falar para um terceiro se ele não tem os meus referenciais, aquilo que eu vivi dentro dele, para ele conseguir se localizar? Na verdade, o tempo é um exercício intelectual, o conceito de tempo é um exercício intelectual de localização, para a gente saber onde é que a gente se posiciona dentro das nossas relações sociais. Dito isso, a gente pode chegar à conclusão que pensar tempo, pensar sobre o tempo, é uma forma de estar no mundo. Na hora que a gente fala desse processo de observação, de identificação dos fluxos, na hora que a gente fala da elaboração de conexões entre eles e da criação de um parâmetro comum, que a gente pode citar o calendário como uma referência dessa, ela é uma forma de estar no mundo. E é importante a gente lembrar, quando eu falei da brincadeira, né, entre Brasil e Japão, nem sempre os calendários foram universais. Há muitos calendários que se superpõem. O calendário chinês convive com o calendário gregoriano, que é o que a gente utiliza, na hora de tentar pensar, por exemplo, as relações econômicas entre Brasil e China. Na hora que a gente fala, se um calendário está pensando o dia de 24 horas e está pensando o ciclo solar, os polos, que tem 6 meses de noite, 6 meses de dia. E a ideia de tempo deriva dessa observação do ser humano e da necessidade de relação entre os ciclos que ele está vivendo para conseguir estabelecer localizações, a gente tem que supor, no mínimo, a existência de diferentes calendários, porque são diferentes formas que essa humanidade vive no mundo. Então, o tempo é uma reflexão. É uma reflexão criada, construída pela humanidade. E ela existe em função de uma convivência de uma comunidade. Ela, portanto, é social, é cultural e é histórica. Como assim ela é uma reflexão histórica, Eunícia? É porque uma mesma comunidade que tenha criado uma régua de controle comum pode mudar a sua percepção, a sua perspectiva de tempo e pode mesmo mudar a régua. Eu observo que o calendário que a gente usa, que foi acertado lá na Idade Média, ele já tinha sido criado num primeiro momento lá no Império Romano, e que a defasagem entre aquilo que ele dizia e a experiência cotidiana demandou à igreja criar acertos técnicos, né, de pensamento para que isso se encaixasse. Só que isso se encaixou de uma forma tão azeitada, em que a gente, na maior parte das vezes, esquece que o calendário é uma invenção, é uma representação das durações. Ele não é o tempo. Assim
como os ponteiros do relógio não são. Agora a gente pode começar a pensar o tempo histórico, porque a gente já desnaturalizou a ideia de tempo. A gente lembrou, a gente recuperou que a reflexão sobre o tempo, ela é uma reflexão de uma determinada comunidade, num determinado momento, num determinado lugar. Aí a gente pode pensar que o tempo histórico não é um tempo físico, não é ou psicológico, né? Não é um tempo psicológico, ou os dos astros, ou o do relógio, divisível e quantificável. E também não é uma infinidade de fatos sucessivos, como a linha é uma infinidade de pontos. Essa comparação lembra bem. O tempo histórico não é a linha do tempo. O tempo histórico é o das coletividades públicas, das sociedades, civilizações, um tempo comum, que serve de referência aos membros de um grupo. Um grupo social, um grupo humano, um grupo social que não tenha um calendário, tal como nós estamos habituados, possui tempo histórico. Porque a reflexão dessa vida comum, dos eventos, das experiências que foram partilhadas e a localização de como esses eventos organizam a vida daquela coletividade. Não tem linha do tempo, talvez não tenha calendário como nós estamos acostumados, mas existe algo que é fruto da experiência social, algo que é vivido coletivamente. E porque vivido dentro desse coletivo, pode ser referenciado. Mistura um pouco, então, aquilo que é individual, aquelas percepções que a gente tem individuais, com aquelas que se consolidam como de todo mundo. Então, por exemplo, uma comunidade que tenha vivido um tsunami. O tsunami é uma experiência trágica da natureza que afeta intensamente uma coletividade e não outras. Então, esse momento dessa experiência se registra na vivência das pessoas, independentemente dele estar alocado num calendário ou não. Tempo histórico é uma ferramenta. É uma ferramenta heurística, ou seja, ela é uma ferramenta de interpretação. Quando a gente vai pensar, é o historiador, né? Porque tem o tempo histórico, que é o tempo vivido pela comunidade, que aquela comunidade reconhece como seu, e existe o tempo histórico como aquele que o historiador vai fazer como recorte. Eu estudo o século XIX, eu estudo a mulher escrava no século XIX. Eu não, eu estudo os indígenas da América Portuguesa no século XVI. Ele vai recortar um determinado momento, um determinado espaço, um determinado grupo social e vai tentar compreender a experiência daquele grupo. Então, o tempo histórico vai ser uma ferramenta de interpretação sobre como aquelas pessoas, como aquela experiência social que ele está investigando se colocava. E para que serve o tempo histórico? Ele serve para a gente pensar a experiência e orientar as nossas escolhas. Não à toa, aqueles europeus lá do século XVIII constituíram a linha do tempo, porque a experiência social, os registros que estavam disponíveis já eram num volume monumental e era preciso tomar decisões políticas, decisões econômicas que garantissem a continuidade daquela comunidade, mas que estavam também investidos, cheios de utopias, do que eles iriam fazer. Então, a linha do tempo, construída pelos historiadores europeus, orientou o discurso de que os europeus eram o máximo dos máximos e que as outras sociedades deveriam equivaler-se aos seus padrões de língua, de forma política, de organização social, de absolutamente tudo.
Nesse sentido, a gente pode dizer que já houve um momento e um lugar no qual a linha do tempo foi percebida como suficiente. Ela ajudava a orientar as pessoas. Mas, no mínimo, se a gente considerar os dois problemas que eu trouxe para vocês, a decolonialidade e a virtualidade, a gente esbarra de cara na impossibilidade da linha do tempo dar conta do sentido de tempo histórico. Segundo o historiador Koselleck, o tempo histórico perde, e observem, a continuidade, linha do tempo contínua, a homogeneidade, a linha do tempo a gente faz por século, década, né? Então a gente vai recortando em partezinhas equivalentes, simétricas, e a linearidade conferidas pelo tempo calendário. O tempo histórico perdeu a continuidade, a homogeneidade e a linearidade, pois sua referência não é mais apenas o número dos movimentos objetivos, aquilo que muitas vezes as pessoas chamaram de fatos históricos, de acontecimentos, que foram colocados lá como bolinhas, mas as relações de dependência, reciprocidade e descontinuidade das mudanças políticas e sociais. Nós não conseguimos mais explicar o mundo através de uma única narrativa. No mínimo, se a gente quiser trabalhar com a linha do tempo, no mínimo, a gente tem que fazer várias, para diferentes grupos sociais, e tentar fazer uma conversa entre elas. Uma única linha do tempo supõe a existência de um sujeito universal. E esse sujeito universal não se corporifica quando a gente está falando de colonização, de colonizadores e colonizados, por exemplo. Então, esse tempo histórico não é mais o número dos movimentos objetivos. Não pode mais ser as datas que a gente assinalou como importantes, mas um conjunto de relações, relações humanas que vão dando sentido à experiência. Observo que na frase tá, não é mais apenas, porque a gente continua usando calendário, né? Ele continua sendo uma referência nossa. Eu trouxe, então, 3 formas de pensar que os historiadores do século XX e do século XXI fizeram, 3 formas de pensar que eles problematizaram e que, de alguma maneira, podem trazer. Alguns de vocês, eu sei que tem historiador aí presente, alguns de vocês podem já estar confortáveis com essas reflexões, mas eu imagino que haja pessoas que nunca tenham parado para pensar sobre isso. Dentro da ideia de linha do tempo, que é a referência primordial da história que a gente adquire na escola, a gente tem causa e consequência, uma coisa depois da outra. O presente que nós vivemos é derivado do passado, daquilo que os nossos ancestrais fizeram. Então, assim, quando a Greta fala sobre o problema do clima na nossa realidade, uma das frases que ela mais afirma é sobre a responsabilidade dos pais com relação aos seus filhos, no sentido de que eles estão deliberadamente fazendo escolhas que prejudicam a humanidade. Então, essa relação entre a ancestralidade e a construção de um real, de um momento presente. Ok, as coisas que aconteceram no planeta no passado interferem diretamente naquilo que a gente vive hoje. A situação do meio ambiente é um exemplo claro. Só que, no início do século XX, mais ou menos na década de 20, uma compreensão diferente começa a aparecer. Os historiadores, ao invés de perceberem que aquilo que eles faziam como história, aquela organização que explicava, isso aconteceu assim, na Grécia Antiga era desta forma, aqui na época da colonização era daquela,
ele não estava lidando com realidades em si que ele simplesmente colocava no papel. Ele começou a se dar conta, os historiadores em geral, esses historiadores europeus que criaram, inclusive, a linha do tempo, de que o trabalho do historiador implicava num processo de seleção. O acesso dos referentes, dos referenciais que ele teria de outra época, de outra sociedade, ele precisava pensar coisas, porque algumas tinham se destruído, outras ele não tinha acesso, e a nossa pesquisa, ainda hoje, continua nesse processo de buscar referências. Bom, se eu estou buscando referências, eu estou trabalhando com um quadro limitado de uma experiência social que é muito maior. Vou dar um exemplo. Não há como explicar a experiência da Europa medieval sem pensar a Igreja Católica, sem pensar a cristandade. Não tem como a gente pensar as regras ou as práticas econômicas, não tem como a gente pensar as redes políticas, as ações entre as pessoas, sem pensar a cristandade. Que um historiador tivesse eliminado a cristandade e tentasse falar sobre a Idade Média, ele teria, provavelmente, se ele for competente, um discurso plausível, compreensível, uma narrativa que estaria explicando aquela experiência social, mas ele teria deixado de fora um dos elementos mais estruturantes daquela sociedade. Essa consciência trouxe a reflexão de que não é apenas o passado que constrói o nosso presente, mas o presente constrói o passado. O passado não é algo que esteja dado, o passado é algo que é construído. Ele depende do acesso que nós temos às informações do que foi vivido, ele depende das escolhas desse historiador sobre o que ele vai observar. Durante muito tempo, nós não tivemos histórias de mulheres, porque as mulheres não tinham voz. E aí vem todo um projeto contemporâneo dizer assim, não, vamos fazer uma história das mulheres. Voltemos ao passado, vamos recolher novos dados ou vamos pegar aqueles mesmos dados que já tinham sido visitados e vamos olhar com novos olhos. O que esse documento, o que esse material pode nos dizer sobre as mulheres, por exemplo? Com essa proposta do início do século XX, é a Revista dos Anais, que mais ou menos consolidou esse pensamento, foi da década de 20. Então, a gente vai fazer 100 anos, né? A gente já está na década de 20. A revista foi lançada em 1929, a gente está em 23, falta pouquinho, mas praticamente 100 anos. Mas o que está dizendo? Sabe a linha do tempo? Aquela que tem uma setinha e vai para um lugar só? No mínimo, se eu quero organizar uma linha do tempo, eu vou ter que pensar a setinha para os dois lados. Não é só o passado que constrói o presente, mas o presente constrói o passado. Já ficou diferente da forma como a gente estuda, né? Vocês podem pegar qualquer livro didático, a não ser livros didáticos temáticos, mas que tenham uma organização cronológica, e vocês vão ver que a forma como esses conteúdos são apresentados mantém a ideia de que é o passado que constrói o presente. Continua num único fluxo. Na metade do século, a gente tem um historiador francês que vai dar uma outra chacoalhada importante na forma como os historiadores pensam ainda a história. Dentro da ideia da linha do tempo, da causa e da consequência, sempre existia aquela referência de um evento que é o disparador de uma transformação. Então, tem uma proximidade entre o evento e o seu efeito. Esse historiador, o Fernand Braudel, ele resolveu pensar de uma forma diferente. Ao invés de pensar o Reino Franco, ao invés de pensar os cruzados,
ele resolveu pensar sobre o mar Mediterrâneo. Ele mudou o objeto de investigação do homem, do ser humano, ou de um determinado grupo, de uma determinada comunidade, e transferiu esse objeto para um espaço geográfico. E aí vocês vão de convir comigo. O tempo de uma vida, o tempo de uma família, o tempo de uma sociedade, por mais longeva que ela seja, ainda vai ser um tempo bem diminuto se a gente pensar no tempo de uma montanha, no tempo de um mar. E isso disparou uma reflexão que ele propôs como 3 temporalidades que o historiador deveria trabalhar. O historiador deveria considerar, sim, o que é eventual, então um tempo curto, algo que acontece naquele momento e acaba gerando um enorme impacto, que pode ser uma eleição presidencial, pode ser um tsunami, pode ser uma coisa da natureza ou uma coisa social. Deve considerar um tempo que é mediano, que vai além desse evento. E o exemplo clássico que o Brodel trabalha é a ideia dos ciclos econômicos. Hoje temos uma economia mais ou menos globalizada, que os geógrafos não me matem, porque a gente pode falar de localização além da globalização, mas é pensar que um desequilíbrio numa bolsa internacional, numa bolsa de Nova York, vai disparar desequilíbrio em várias nações do planeta Terra. E se todo mundo ficar em recessão, esse processo, como coletivo, não se resolve em um dia, um mês, um ano, quiçá, às vezes, em 10 anos. Então, a gente pode imaginar assim, olha, teve um tsunami num determinado lugar, que é um grande evento. Mas a sociedade, economicamente considerando, de núcleos que estão conectados, estava num processo recessivo. Então, várias nações estão passando por uma recessão, mas aquele lugar específico que foi atingido pelo tsunami, ele está vivendo um somatório, camadas de problemas simultâneas, e que outros não estão vivendo. Então, a gente consegue perceber as diferenças. Mas ele vai falar, e essa é a grande sacada, pensando na dimensão geográfica, pensando no tempo do espaço, na longa duração. A nossa percepção, a nossa compreensão sobre morte, sobre família, ela se altera no tempo. As pessoas não entendiam o que era do século XVIII, basicamente, a consolidação de uma ideia de infância, de criança, que é um conceito extremamente caro para a nossa realidade hoje do século XXI, mas que não era uma questão para esse mundo europeu do qual eu estou falando. Então, a gente tem a possibilidade de alteração de certas referências, mas que são elas demoram muito tempo para se alterarem. Até que uma determinada configuração familiar. Não, nós vamos ter, o casamento é desta forma. E aí, daqui a pouco, a sociedade vai se transformando e vai criando novas formas de casamento. Há uma resistência a esses novos modelos e há uma tendência de permanência dos modelos antigos. Não quer dizer que não vai haver alteração, mas é possível que demore séculos para que isso ocorra. A gente pode falar disso de uma outra forma. O Brasil é uma sociedade racista. A gente não explica o racismo por um evento de ontem, nem do ano passado, nem de 10 anos atrás, sequer por 100 anos atrás. Explicar o racismo no nosso país demanda que a gente pense sobre a diáspora africana, sobre a colonização, sobre o processo de escravização, que não foi apenas
afrodescendentes, mas também de indígenas, e de como essas relações de escravidão estavam relacionadas não só à dimensão do trabalho estrito sensu, mas de reconhecimentos sociais, onde era necessário que o senhor não trabalhasse. Eu não vou dizer que gerenciar uma fazenda não seja trabalho, mas dentro das lógicas do século XVI, XVII, XVIII, isso não era o trabalho. Então, essas associações é que consolidaram valores e referências sobre grupos humanos que legitimam ações racistas no tempo contemporâneo. Não é eventual, não é de um tempo médio como um ciclo econômico. E vou colocar mais uma proposta: os regimes de historicidade. Essa proposta é do século XXI, também de um francês, o François Hartog, e ele vai dizer para a gente o seguinte: olha só, os seres humanos, como comunidade, e ele tem como referência o mundo europeu, os seres humanos, como comunidade, eles fazem uma articulação específica sobre passado, presente e futuro. E uma determinada comunidade, ela de repente, dentro dessa articulação, ela prioriza uma dessas temporalidades. Eu vou dar os 2 exemplos clássicos com os quais ele trabalha. Ele diz que entre 1789, Revolução Francesa, e 1989, queda do Muro de Berlim, nós vamos viver na Europa e nas áreas de influência da Europa um processo de utopia de futuro, uma ideia de progresso que desqualifica o passado. Não, isso não me serve mais. Então, o passado é diminuído para esclarecer as coisas que são feitas. O presente é diminuído porque amanhã tem uma coisa nova, depois de amanhã tem outra coisa nova, e essa novidade lança as pessoas para o futuro. As pessoas tinham certeza que o futuro seria brilhante, maravilhoso, sensacional. E com isso, minimizavam as suas relações com o passado e com o presente. E ele emplaca que, digamos assim, simbolicamente, a queda do Muro de Berlim foi a falência desses sonhos de futuro, de certeza com relação ao futuro, de que tudo seria lindo e maravilhoso. Lembro a vocês que, se foi 89 a queda do Muro de Berlim, a gente teve no Brasil a ECO 92, que já anunciava de modo alarmante o processo de possível extinção dos seres humanos no planeta Terra, porque as condições que nós trabalhamos com esse planeta geraram distorções e problemas gravíssimos. Então, essa sensação de que esse futuro ele não é mais o do sucesso, ele não é mais brilhante, lindo e maravilhoso, ele é um futuro nefasto e que eu quero afastar de mim. Por outro lado, o que eu vivo no momento presente, as crises que eu vivo no momento presente e as novidades, como o processo de avanço da internet, a aceleração do tempo, não possuem referentes claros no passado. Então, assim, eu não consigo me conectar nesse passado para tentar explicar o presente. Então, ele diz que a sociedade europeia, ou das áreas que normalmente se chama da sociedade ocidental, ela está vivendo, no momento contemporâneo, uma percepção de presentismo. É um presente esticado, onde você empurra o futuro para lá, empurra o passado para lá, porque você está lidando de uma forma complicada na sua articulação do presente com esses outros tempos. Só 3 coisinhas. E como elas dão um nó na forma como a gente pode pensar o tempo, né? E coisas que estão influenciando como a gente se orienta, mas a gente não sabe delas. Para a gente conseguir sentir melhor essa desorientação, eu vou convidar vocês a fazer uma brincadeira.
É uma brincadeira bem rapidinha, tá? Eu vou pedir que vocês pensem em festa. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos para se desconectarem do computador, esquecerem exatamente o lugar onde vocês estão. E em 2 segundinhos, pensem uma festa que vocês viveram. Algo que pode ser uma festa a dois, uma festa particular, uma super festa com amigos na praia de Copacabana na virada do ano, uma festa de aniversário do sobrinho que foi de dia, uma festa que foi de noite, não importa qual a festa. O que é importante pensar dessa forma interiorizada é que ela tenha sido uma festa importante para você, valorosa para você, e que você tente localizar quem é que estava ali, qual o cheiro que estava lá, o que eu comi nessa festa, o que eu bebi. Eu estava nessa festa e chegou alguém bem especial. Nossa, qual foi a emoção que eu senti? Ou então, ao contrário, a festa estava rolando e eu cheguei e vi alguém especial. Eu vou dar 2 segundinhos mesmo, para vocês pensarem nessa festa de vocês, nessa festa que vocês viveram, uma memória. Dois segundos já passaram. Bom, eu agora vou mostrar para vocês uma fotografia de uma festa. Eu imagino, não sei se vai dar tempo de eu fazer aqui, acho que não dá tempo, eu fui olhar rapidinho, não dá para fazer uma enquete. Mas quando eu sumir em relação a não poder mais ver vocês, né, a gente estava, se eu não me engano, numa média de 30 pessoas. Eu acho que dessas 30 pessoas, de repente, 2, 3, 5 podem ter imaginado uma festa como essa que a gente está vendo aí na fotografia. Afinal de contas, independentemente da festa que vocês pensaram, eu acho que essa imagem, ela representa uma ideia de festa que muitas vezes nós temos. Nós podemos nunca ter estado numa festa como esta que a fotografia traz, mas tá bom, é festa. A gente consegue ver, tem luz, tem noite, um tipo de confete, as pessoas estão pulando, as pessoas estão dançando. A gente, no repertório, né, no conjunto de referências que a gente tem, isso aí é uma festa. Mas eu suponho que a maior parte das pessoas tenha vivido, especialmente pela dimensão dos afetos, a lembrança de um outro tipo de festa. Essa brincadeira de fazer um contraste entre. Voltamos. Essa brincadeira de fazer um contraste entre a festa representada na fotografia e a festa vivida traz uma possibilidade de tomada de consciência que gera uma complexificação super bacana. No mínimo, a gente entende que festa pode ser muita coisa. Que festa pode ser aquilo que eu vivi e eu tenho reconhecimento que tem uma festa genérica. Então, de cara, eu identifico. Tá, existem representações de festas genéricas. Tá, a ideia de festa pode ser diferente daquilo que está na representação ali. E se nós chegarmos a investir mais tempo nisso, pensando que tipo de festa cada um teve como lembrança, como memória, ou eu trazendo para vocês informações outras, né? Essa não é uma festa no Brasil. Essa é uma festa na Itália. Essa é uma festa de formatura na Itália. Aí a gente já pode começar a pensar, poxa, algo que eu considero que é festa, em outro país, lá do outro lado do Atlântico, eles também acham que é festa. Então, uma paridade, uma referência, um compartilhamento cultural. Por outro lado,
caso tivéssemos ou tenhamos, porque eu não sei, algum indígena nesse nosso grupo, ele pode ter pensado na cerimônia do Quarupi, que é uma festa para os mortos, e que não tem absolutamente nada a ver com essa imagem. Então, a gente, com essa brincadeira, pode não só ter acesso a essa tomada de consciência de um referente, da multiplicidade de festas, mas a gente ainda pode fazer mais uma. Brincar que essa fotografia equivale à linha do tempo. Eu posso aprender sobre o que é festa através de determinadas imagens sem nunca ter participado de uma. E isso fica um elemento totalmente externo à minha vivência. Entretanto, no momento em que eu sou convocado a colocar a minha vivência, a colocar a minha experiência, a minha sensibilidade, é que eu torno possível a compreensão de como essas conexões geram pensamentos, geram orientação. Que essa fotografia de festa fosse o pontinho na linha do tempo que fala sobre a proclamação da independência do Brasil em 1822. Que eu só tenha aprendido as referências ao descobrimento do Brasil, a proclamação da independência, a proclamação da República, e que nunca tenham me convidado a falar da minha experiência, digamos, no ano de 2022, no processo de eleições presidenciais, no ano de 2023, diante dos impasses de condutas políticas. Eu nunca ia conseguir perceber ou gerar uma sensibilidade de conexão, de proximidade ou diferença a essa festa ou a esse evento dentro da linha do tempo. O que eu estou trazendo para vocês é o valor da experiência, do sensível, daquilo que nos toca na forma de consolidação das nossas referências. E é aí que entra a nossa literatura, como um espaço de construção de percepção, no caso, percepção do tempo, através do sensível. Eu vou descompartilhar nesse momento e vou compartilhar com vocês, mediar de uma forma bem objetiva sobre o tempo histórico, 3 obras. A primeira, o passeio. Sugiro que vocês marquem aí um pinzinho para aumentar a minha imagem, para facilitar a visualização dos materiais. Isso, é só passar o mouse ali na frente, em cima da câmera dela e tem esse símbolozinho do PIN. Perfeito. Obrigada, Nicolas. E só para vocês terem uma referência, olha aqui, ó. Juliana viu o livro que já chegou aqui em casa? Chegou hoje? Esse aqui é um tamanho de livro tradicional, esse aqui é o livro que temos em mãos. Então, ele é mais horizontal, mais comprido. Vou colocar aqui, né? O passeio, Pablo Lugones, Alexandre Rampazzo. A gente está trabalhando aqui com a sucessão. Uma das formas mais tradicionais de pensar o tempo histórico, mas que valida-se como tempo histórico sem precisar do calendário. Uma criança está sendo inserida dentro das reflexões que nós temos sobre o tempo através dessa leitura. Vamos para o próximo. Esse é quadradinho. Todos os lados iguais. E isso não é pouca coisa. Os de cima e os de baixo.
Paloma Valdívia. Esse também. É um livro super potente, por exemplo, para falar sobre igualdade e diferença. Mas essa nossa existência de linha está trazendo uma referência de duração, de tempo, mas que, na verdade, é oposta à outra linha que nós vislumbramos. A gente está falando aqui da sincronicidade, do simultâneo. E só o convite que temos na forma de leitura, de ir para um lado e ir para o outro, já nos mostra, não só em termos do texto, mas também da materialidade, essa vivência de um síncrono. Nosso último livro. Hora de sair da banheira, Shirley. E aí, observem, esse aqui é um pouco maior até, mas é também nesse formato mais comprido. Vamos ver se ele vai tentar dizer em relação ao tempo as mesmas coisas que o outro. Aqui, a estratégia do livro na horizontal ampliou a possibilidade da gente trabalhar também o conceito de sincronicidade. Mas aqui tem uma especificidade. Enquanto a mãe da Shirley vivia uma coisa, a Shirley estava vivendo outra completamente diferente. Então, a gente tem uma experiência de tempo que atravessa o coletivo e entra no universo privado, particular, pessoal. Vou voltar rapidinho para a gente encerrar para o nosso PowerPoint. Ih, fechei tudo. Vimos a nossa experiência do sensível. Convidei vocês para a gente ler 3 livros que, através da sensibilidade, podem nos levar a pensar o tempo. Como eu falei antes, longe de esgotar as potencialidades do livro ou até mesmo as potencialidades de tempo que os livros oferecem. Mas a gente tem, na referência do passeio, a ideia de sucessão, de diacronia, de um dia depois do outro. Mais uma sucessão que é transformação, onde as pessoas vão alterando as suas formas, né? Vão envelhecendo, vão crescendo, e traz também o conceito de geração, que está atravessada nesse livro. O segundo livro, os de cima e os de baixo, traz a ideia da simultaneidade e da sincronia. Nesse caso, a simultaneidade como equivalência. Os de cima e os de baixo não são tão diferentes assim, vivem ao mesmo tempo. E muito além da própria narrativa interna, né? A gente já tem esse anúncio bastante significativo das guardas, que parece que foi feito para o exemplo da Eunice entre o Brasil e o Japão, né? Um está de dia, outro está de noite. A gente é igual, mas a gente é diferente. Nós estamos vivendo ao mesmo tempo. E, por fim, o livro da Shirley,
onde a gente traz um sentido de simultaneidade, mas não como equivalência, mas justamente como diferença. E a possibilidade de uma compreensão de que existe um tempo coletivo, um tempo social e um tempo pessoal. A experiência individual da Shirley dentro de uma situação coletiva, que é ela e a mãe dentro do banho. É muito pouquinho, mas eu acho que é bastante potente no sentido da gente compreender como a leitura literária é capaz de ampliar a nossa percepção sobre o tempo histórico, ultrapassando os limites que o espaço escolar muitas vezes traz na sua, digamos assim, incapacidade de abraçar novos referenciais. Mas eu vou dar um gostinho a mais sobre o que nos espera, porque se hoje o meu foco, que é também o meu ponto de estudo, estava voltado para a literatura de infância, eu vou ler um pedacinho, fazendo uma propaganda do Clube de Leitura Tatuí, do penúltimo livro que a gente leu, Cenário de Guerra. Vou compartilhar com vocês. Papai brinda, inclina a última taça até esvaziá-la com olhos úmidos. Maldiz os generais que desfilam pelos campos. Sua língua tropeça, já não modula. Entoa em um nostálgico discurso. Seus olhos ficam fixos nas dobras das bandeiras que tremulam na tela. Agora, papai nasceu num país que não existe mais. Sua nacionalidade é de fantasia, seu passaporte de uma república inventada. Sua pátria se fragmentou. Diferentes línguas convivem para nomear a mesma coisa. Sob as ruas, pulsam os refúgios subterrâneos. O mapa que ele traçava à mão livre agora é um desenho qualquer. Então, essa experiência de leitura adulta, através da sua textualidade, é capaz de mostrar para a gente também camadas de temporalidade que estavam sendo vividas por esse personagem, que, no caso, tem o cruzamento, não agora da história e da literatura, ainda que esteja ali, mas do tempo e do espaço. Então, o pai que nasceu num país em guerra, migrou e assiste pela televisão o fim de uma outra guerra, que ele já tinha vivido uma, e que esfacela o seu país e cria um outro. Então, o país onde ele nasceu não existe mais. Bom, gente, é isso. Acho que a gente tem um pouquinho de informação sobre o tempo histórico, uma possibilidade de pensá-lo e vivê-lo sensivelmente através da literatura de infância. E eu tô doida para olhar esse chat. Se tem pergunta, se não tem. Nicolas, você manda agora. Claro, primeiro, muito obrigado, Eunice. Realmente aqui faço aqui das palavras da Luísa, que não foi uma aula aperitiva, foi uma masterclass, né? Tem muitos elogios aqui na seleção também dos livros, da Edith. Gente, se quiserem mais perguntas, podem ir botando agora também. Então, a gente tem poucas. Uma é da Katz, que teve que sair, mas ela, na hora que você mostrou o segundo livro, ela menciona, então, da Mafalda do Quino, perguntando, então, no mapa mundial, por que nós, da América do Sul, estamos embaixo, né? É uma ótima pergunta, né? Quino é sensacional, Mafalda é maravilhosa. Viva a Argentina! Também tem a Renata, ter um patinho é útil e entraria nesse mesmo conceito de sincronicidade? Totalmente, Renata.
Na verdade, como eu falei rapidinho quando eu vi alguém falar do Patinho, né, é o livro da minha vida, no sentido de que, apesar de ter sido sempre apaixonada pela literatura de infância e adquirir para os filhos e manter os meus livros da minha própria infância, o insight de pensar a relação entre história e literatura partiu dele, porque ele traz com uma força que eu ainda não vi igual, a possibilidade de pensar a sincronicidade e, sobretudo, um pouco disso que traz no Shirley, que é a perspectiva diferente. Não é só o fato de estarmos vivendo uma mesma situação, o patinho e o menino, mas é o fato de vivermos essa situação juntos, interpretando de modo diferente. Que, para mim, que sempre trabalhei com a relação entre indígenas e colonizadores, é muito potente, porque sempre foi muito difícil que as pessoas conseguissem visualizar a ação indígena diante, digamos, de uma supremacia bélica, de uma supremacia europeizada, incrustada na cabeça das pessoas. Então, ter um patinho é útil, para mim é inigualável. Sim, sincronicidade na veia. E, por enquanto, as perguntas foram essas, vários elogios. Ai, gente, que legal, que bom que vocês gostaram. Foi feito com carinho e de uma coisa que eu gosto muito. Eunícia, diga. Desculpa, Nicolas. Não sei se você quer só comentar da estrutura do curso, né? Que são 4 aulas, né? Ah, se sim. você quiser, antes de a gente encerrar, comentar essas 4 aulas, né? Para todo mundo entender como que é o curso. Tá. Essa potência que eu comecei a investigar através da literatura de infância, mas essa potência da relação entre história e literatura, tem avançado não só nas minhas competências, nas minhas habilidades como leitora, como participante de clubes de leitura, mas também eu vi como uma oportunidade de dar acesso a esse rol, né, que a gente, às vezes, você lê um texto, você pode ter um texto poético, um romance, e você é tocado por aquilo, mas aquele texto poético, e aí poético como literário, é capaz de fazer um pouquinho o que eu brinquei com vocês com a fotografia, nos descolar de uma determinada referência que é dada de antemão, como, isso aqui é a história, isso aqui foi o que aconteceu, isso aqui é a realidade, e faz a gente sentir, viver, pensar, experimentar um outro lugar. Com isso, né, veio essa ideia de pensar a relação de literatura e história de uma maneira mais ampla e não só na chave da literatura de infância. Essas 4 aulas, elas estão pensadas num primeiro encontro, numa reflexão sobre história, o que é história, o que a gente pensa de história hoje em dia, porque muitas das coisas que os historiadores criam como referência, olha, isso aqui eu estou fazendo história, isso aqui é história, as pessoas não sabem, há uma defasagem enorme, porque a maior parte das pessoas não vai ser historiador, vai ter acesso a uma referência de história dentro do espaço escolar, mesmo que seja, muitas vezes, um profissional liberal que se interessa por isso, eu sou um advogado, eu gosto de história, vai lá ler, mas não acompanha as transformações que o pensar histórico está vivendo. Então, o primeiro encontro é um pouco para aprofundar a noção de história. O segundo encontro é para pensar um pouco o que é literatura, mas não tanto para trazer definições da área das letras ou enquadrar coisas, é, na verdade, para refletir a construção de cânones e repensar o que a gente hoje pode chamar de literatura ou não. O terceiro encontro, ele vai falar da literatura e da história juntos, mas a partir da chave que eu encontrei, que é a estética. E aí pensar a educação estética, a filosofia estética, como forma de liga, né, de amálgama que está juntando história e literatura.
E o último encontro, aí sim, vai estar voltado para a literatura de infância. Os outros, a literatura de infância pode aparecer, mas não será exclusiva. Mas aí é para um tema que me é especialmente caro, que é a materialidade, ou as materialidades da literatura como construtoras de referência históricas, né? Como construtoras de conhecimento, e nesse caso de percepção histórica. Então, serão essas quatro. É um curso enxutinho, muito condensado, porque se a gente fosse falar assim, quais são as referências de história que a gente tem hoje? No mínimo 4 aulas, mas vai ter uma. Vamos pensar o crítica, o cânone, pensar o que pode ser literatura, tá, no mínimo 4 aulas. Então vai ser uma coisa bem enxutinha, mas que eu acredito que seja inspiradora para quem gosta de ler, para quem gosta de literatura, para quem gosta de pensar história. Eu vi que a Inês fez uma pergunta, mas eu vou ser sincera, com esse óculos aqui eu não consegui terminar a leitura, eu só Pode li deixar. a Inês. Não, ela pergunta por que a sua escolha de usar a expressão literatura de infância e não para a infância? Tá. E aí é um pouco daquilo que a gente vai vendo, né? Era literatura infantil, era literatura de criança, de infância, para criança, para isso, para aquilo. Eu vou seguir, assim, dentro das reflexões últimas que eu fiz, eu me acomodei de uma maneira satisfatória dentro das reflexões da professora Maria José Paulo, onde você de alguma maneira, consegue trazer com força essa noção de uma literatura que respeita, que considera as múltiplas infâncias que nós temos. A infância, sim, da criança, mas a infância que todos os adultos e idosos carregam em si, um estado de infância. E, nesse caso, a gente não precisa encarcerar, e eu falo essa palavra que é forte propositalmente, determinados livros como para esta idade ou para aquela idade, a literatura de infância como propositora de um estado de infância, e eu acho que isso cabe bem dentro da minha reflexão. Fofa. Dite fofa. Então, gente, daqui 8h35, vamos encerrando por aqui, lembrando que vocês vão receber por e-mail em seguida o código para acessar esse valor promocional de inscrição do curso. Ele é válido até domingo, então vocês têm aí o final de semana. E se tiverem qualquer dúvida, podem nos escrever em contato@salatatuí.com.br. Também está tudo no site onde vocês fizeram a inscrição para essa aula. E muitíssimo obrigado aqui pela presença de vocês. Muitíssimo obrigado, Eunice, né? Sempre um prazer, tanto aqui nas aulas quanto no clube de leitura. E então ficamos por aqui. Eu quero agradecer também, né? Eu quero agradecer, falei no início, muito obrigada pela presença de vocês, gente conhecida, gente desconhecida e um bocado de gente que ficou até o final. Então, eu agradeço muito pela presença para criar novos vínculos, novas conversas, de algo que eu acho muito importante. Eu não consegui ler o chat, mas, Nicolas, como você gravou, eu bem vou querer ver depois. Sim, tá bom? Vou repassar aqui. Então, tá ótimo. Então, gente, muito obrigado. Boa noite, muito obrigada, valeu demais, viu? Muito obrigada.